Eu não ouvi o estalo do meu osso, apenas o baque seco do meu corpo batendo no azulejo frio do banheiro, enquanto a madrugada ainda engolia a casa inteira. Tentei apoiar a mão na borda da pia, mas ela estava longe demais para alcançar e meus dedos escorregaram sem força. A dor no quadril veio como uma onda quente, profunda e imediata, prendendo minha respiração antes que eu conseguisse pedir ajuda. Meu pé esquerdo não reagia e minhas pernas pareciam desligadas do resto do meu corpo, como se não me pertencessem mais. A luz fraca do banheiro zumbia acima da minha cabeça como um som distante e irritante. Meu rosto encostou no piso molhado e o frio subiu pelo meu pescoço como se estivesse me avisando que o pior ainda estava por vir. Eu precisava levantar, precisava pedir socorro, mas o mundo parecia girar devagar demais para acompanhar meu desespero silencioso. Arrastei o corpo centímetro por centímetro, empurrando o tapete com o antebraço enquanto tentava ignorar a pontada que rasgava meu quadril a cada pequeno movimento. O corredor parecia um continente de distância, mas eu sabia que o telefone fixo ficava sobre a mesinha ao lado da escada e que só precisava chegar até lá para tentar sobreviver àquela madrugada gelada. O piso estava tão frio que meus dentes batiam sem controle e a respiração ecoava alta demais no silêncio da casa. A água do vaso sanitário continuava correndo atrás de mim, como se zombasse da minha impotência, enchendo o ambiente com um som que me fazia sentir ainda menor. Quando finalmente alcancei a porta do banheiro, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui puxar meu peso para fora. Eu só precisava chamar alguém. Só precisava que alguém atendesse. Com esforço, agarrei a borda da mesinha e puxei o telefone fixo em minha direção, o aparelho pesado como se fosse feito de pedra. Disquei para Weston primeiro, na esperança de ouvir a voz do meu filho me perguntando se eu estava bem, mas o telefone tocou até cair na caixa postal sem cerimônias. Liguei para Brenna em seguida, a nora que sempre dizia se importar, mas a ligação foi ignorada antes mesmo de completar o segundo toque, como se ela tivesse olhado o número e escolhido não atender. O silêncio que veio depois foi tão duro quanto o chão que ainda queimava minhas costas. Tentei Evan, o mais novo, aquele que sempre prometeu estar ao meu lado para o que eu precisasse. O telefone tocou, tocou e tocou, sem que ninguém respondesse. Meu corpo tremia pelo esforço, e meu coração doía mais que o quadril quebrado. Eu ainda tinha uma última opção, alguém que não fazia parte da família, mas que ao menos tinha a gentileza de sempre me tratar com respeito. Digitei o número de June, a vizinha com quem eu falava ocasionalmente sobre lixo, cercas e pequenas bobagens do dia a dia. Não esperava que atendesse, não àquela hora, não naquele caos invisível que só eu presenciava. Mas ela atendeu no segundo toque, a voz firme e desperta, como se já soubesse que eu precisava dela. Sussurrei meu nome e o pouco que consegui dizer antes de o choro me cortar a fala. Em 6 minutos, ela estava na minha porta, o cabelo preso às pressas e a jaqueta de pijama ainda torta no ombro. Quando ela ajoelhou ao meu lado e me envolveu nos braços dizendo que eu não estava sozinha, percebi que as mãos que me levantariam naquela madrugada não viriam da minha família. A ambulância chegou poucos minutos depois de June me encontrar caída no chão, e ela não soltou minha mão nem por um instante, enquanto os paramédicos avaliavam meu quadril com expressões sérias. A cada movimento, a dor atravessava meu corpo como uma lâmina quente, e eu apertava os dedos dela como se aquele gesto pudesse impedir meu mundo de desabar. O paramédico perguntou quem era meu contato de emergência, e eu dei o número de Weston apenas porque era o que estava registrado. Não porque esperava cuidado. Ele anotou sem comentar, como se fosse apenas mais um nome em uma lista indiferente. Ninguém ligou de volta. Ninguém perguntou se eu estava viva. Enquanto a ambulância avançava pelas ruas escuras, eu observava o vidro embaçado e tentava aceitar que a única pessoa ao meu lado naquela madrugada era alguém que até então não devia nada a mim. No hospital, quando finalmente confirmaram o que eu já sabia, uma fratura alta no quadril esquerdo, grave o suficiente para meses de recuperação, mas não o bastante para a cirurgia. A enfermeira sorriu com gentileza e perguntou se minha família estava a caminho. Balancei a cabeça. Era estranho admitir em voz alta que não, que eu não tinha ninguém vindo, que eu não tinha braços de filhos ou noras se apressando para saber se eu respirava. A enfermeira não insistiu,
Apenas ajeitou meu cobertor com delicadeza, como quem compreende mais do que pode dizer. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com uma única mensagem de Weston, seca, fria, calculada. Ouvi dizer que você caiu. Avise quando estiver de volta em casa. Sem ponto de interrogação, sem ligação, sem demonstração mínima de afeto. Não respondi. E naquele silêncio percebi que o desinteresse não era acidente, era hábito. June apareceu após o almoço trazendo um roupão novo e um saquinho com minhas coisas, como se fosse natural para ela ocupar um espaço que deveria ser da minha família. Trouxe amêndoas, trouxe sopa, trouxe presença, algo que ninguém de casa se dignou a oferecer. Fiquei tentando não chorar quando ela puxou uma cadeira, ajeitou meus óculos e me perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. A dor no quadril dificultava o abraço que eu queria dar nela. Então apertei sua mão e, naquele gesto simples, senti mais cuidado do que recebi de Weston e Brenna em anos. 3 dias depois, fui transferida para o centro de reabilitação e June foi comigo, carregando minha mala como se fosse obrigação dela, quando na verdade era bondade. Meu próprio sangue ainda não tinha me visitado. Weston só apareceu depois de 4 dias e não trouxe flores, não trouxe roupas, não trouxe carinho. Trouxe perguntas sobre dinheiro. Era sempre isso com ele, e principalmente com Brenna, a nora que dizia me respeitar, mas que via em mim uma carteira ambulante. Ele entrou na sala como quem entra em um escritório, não em um quarto de recuperação, e Dana, sua esposa, tomou a única cadeira disponível como se estivesse avaliando o ambiente. Weston pediu que eu considerasse um pequeno empréstimo para ajudar no novo plano da família. Comprar uma casa maior, com melhor escola, com mais conforto. Para eles, não para mim. Enquanto meu quadril doía e minha alma doía mais ainda, percebi que minha queda não havia abalado ninguém, apenas despertado o interesse deles no que eu poderia financiar. Enquanto Weston falava sobre investimentos, oportunidades e a importância de pensar no futuro, eu o observava tentando encaixar as palavras na minha dor como se elas pudessem passar despercebidas. Mas nada apagava o fato de que ele não perguntou como eu estava, nem como foi cair no banheiro, nem se eu sentia medo. Brenna, ao contrário, parecia mais interessada na decoração do quarto do que em mim, analisando cada detalhe com olhos calculistas. Quando ela finalmente abriu a boca, foi para sugerir que talvez eu devesse vender a casa. É grande demais para você. E perigosa, sabe, na sua idade. A frase veio envolta em falsa preocupação, mas o brilho nos olhos dela entregava que a prioridade ali não era minha segurança, era o próprio benefício. Eu virei o rosto para a janela, tentando evitar que a raiva subisse rápido demais, tentando não deixar a humilhação transbordar na frente deles. Um pássaro bicava o alimentador lá fora, tão tranquilo, tão alheio ao meu mundo desmoronando, que por um segundo desejei trocar de vida com ele. Pense com carinho, mãe, Weston disse, já dando passos para a porta, como se aquele encontro não passasse de um recado rápido. A gente está planejando muita coisa grande. Seria bom ter esse apoio agora. Eles foram embora sem olhar para trás. O corredor levou embora seus passos, e o silêncio que ficou parecia mais pesado que minha fratura. Eu não sabia onde doía mais, no corpo ou no coração. Naquela noite, pedi à enfermeira minha bolsa. Não porque eu pensava em dar dinheiro a eles, isso não passava nem perto da minha mente, mas porque precisava revisar tudo o que estava no meu nome. Precisava me preparar para a próxima vez que eles aparecessem exigindo algo. As luzes do corredor ficaram mais fracas, e a noite se derramou pelo quarto com o cheiro metálico do hospital e o som do monitor cardíaco piscando ao longe. Eu não dormi. Ficava pensando no momento em que liguei para eles do chão do banheiro, implorando por ajuda, e não recebi nada além de silêncio. Aquele silêncio agora dizia mais sobre eles do que qualquer palavra. Eu estava sozinha, mas também estava finalmente acordando. Por volta da meia-noite, apertei o botão de chamada e pedi à enfermeira Clara que me entregasse minha bolsa marrom. Ela me ajeitou na cama e colocou travesseiros atrás das minhas costas antes de sair. Abri o zíper devagar, como quem abre uma ferida antiga, e tirei de dentro o envelope que não tocava havia meses. Meu testamento, minhas decisões, meu legado. Cada página parecia mais pesada do que a anterior, como se carregasse não apenas bens, mas histórias,
sacrifícios, dores e escolhas que eu fiz, acreditando que estava protegendo minha família. Mas ali, sozinha no escuro, percebi que o documento estava errado. Eu tinha protegido todo mundo, menos a mim. E naquela madrugada silenciosa, no hospital que cheirava a desinfetante, eu assinei a mudança que faltava. A caneta tremia entre meus dedos quando assinei a alteração do documento, mas minha mente estava firme como não ficava há muitos anos. A vida inteira eu tinha entregado tudo aos meus filhos achando que amor era sinônimo de sacrifício, e naquela madrugada percebi que amor não é isso. Sacrifício sem retorno vira abuso. Generosidade sem gratidão vira exploração. E era exatamente isso que Weston e Brenna vinham fazendo comigo. Quando terminei de assinar, a sensação não foi de medo, foi de libertação. Fechei o envelope com cuidado, coloquei dentro da bolsa e liguei para Malcolm, meu advogado de confiança. Ele atendeu com a voz rouca de quem estava dormindo. "Eleonora", eu disse, "estou pronta para fazer as mudanças." Ele não perguntou nada, apenas respondeu, "Estarei aí de manhã." June me buscou na porta do centro de reabilitação 2 dias depois, dirigindo seu carro simples com o mesmo cuidado com que tratou minha dor desde a queda. O céu estava cinza, e a manhã parecia refletir meu estado emocional, calma por fora, inquieta por dentro. No caminho de volta para casa, ela não fez perguntas demais, só dirigiu, e isso era algo raro. Alguém que não me pressionava, não me cobrava, não queria nada além de garantir que eu chegasse bem. Quando estacionamos diante da minha casa, vi o quanto a chuva tinha judiado do jardim. As plantas estavam tristes, as janelas embaçadas, e o cheiro de casa fechada se espalhou assim que abri a porta. Era um lar, mas também era uma lembrança constante de abandono. Mesmo assim, eu me senti mais segura ali do que com minha própria família. June abriu as janelas, trocou a água das plantas sobreviventes e colocou minha bolsa sobre a mesa, como se entendesse que aquilo era mais importante do que tudo naquele momento. Eu sentei na minha poltrona favorita, com a bengala apoiada ao lado, e observei a casa respirando de novo. "Precisa de alguma coisa?" ela perguntou, pronta para ir embora. "Não, querida, você já fez demais." Ela me deu um sorriso pequeno, mas sincero, e saiu com o mesmo cuidado com que entrou. A casa ficou em silêncio, mas não era o silêncio de abandono, era o silêncio da decisão tomada. Eu peguei o envelope com o testamento atualizado e o coloquei na gaveta da cômoda. Pela primeira vez, senti que tinha controle sobre a minha vida, sobre quem merecia fazer parte dela. Na manhã seguinte, caminhei até o escritório de Malcolm, com minha bengala marcando o ritmo lento dos passos, cada batida lembrando que eu ainda estava viva, ainda era capaz, ainda tinha poder. Assinei os documentos novos com a leveza de quem solta um peso antigo. Revoguei tudo que dava poder a Weston. Corrigi cada ponto que poderia ser usado contra mim. E, principalmente, tirei das mãos de Brenna qualquer possibilidade de tocar no que construí ao longo da vida. Malcolm organizou as folhas, colocou-as no envelope e me entregou com a firmeza de quem sabe que está protegendo alguém. "Agora está tudo garantido", ele disse. Eu respirei fundo, sentindo uma força crescer dentro de mim. Naquele momento, eu não era mais a mulher caída no banheiro, implorando por ajuda. Eu era a mulher se levantando sozinha depois de uma vida inteira sendo empurrada ao chão. Quando voltei para casa naquela tarde, ainda sentia o eco da assinatura nos meus dedos, como se cada letra tivesse marcado mais do que um documento, tivesse marcado minha história. Eu mal havia sentado na poltrona quando ouvi o som de um carro estacionando diante da minha casa. Reconheci a buzina curta e impaciente. Era Brenna. Ela sempre anunciava a chegada como quem exige atenção, não como quem oferece afeto. Respirando fundo, caminhei com cuidado até a porta e a abri. Ela estava ali com um sorriso calculado, equilibrando uma sacola de deli e um embrulho colorido que parecia ter sido feito às pressas. "Trouxe um pouco de sopa e um lenço. Achei que você gostaria de algo elegante." Tudo nela parecia ter sido ensaiado. Entrou como quem inspeciona um lugar antes de comprar, os olhos percorrendo minha sala com a precisão de alguém catalogando defeitos. Não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre dor, reabilitação ou medo. Só falou sobre melhorias possíveis, como se estivesse avaliando o imóvel.
Sentou-se na cadeira mais próxima, cruzou as pernas e ajeitou a gola da blusa, preparando-se para o verdadeiro motivo da visita. Weston comentou que você está fazendo alguns ajustes financeiros, ela disse, com a voz suave demais, como manteiga tentando esconder um corte. Meu estômago se revirou. Ela não veio me ver. Veio garantir que nada escaparia do alcance dela. Peguei minha bolsa na mesa, não por obrigação, mas porque finalmente estava preparada. A verdade não precisava de gritos, nem de justificativas enfeitadas. Só precisava ser dita. Tirei um envelope branco cuidadosamente dobrado e escrevi seu nome na frente. O que é isso? Ela perguntou confusa. Algo que você deveria ler, respondi, entregando-o. As mãos dela tremeram ao pegar, mas o rosto tentou manter a serenidade, como se estivesse pronta para qualquer coisa. Não estava. Ela guardou o envelope na bolsa sem abrir, mas seus olhos já denunciavam preocupação. Não era preocupação comigo, era preocupação com o que poderia perder. Acompanhei-a até a porta, e por um segundo, ela hesitou, como se tivesse algo a acrescentar. Talvez um pedido de desculpa, talvez uma explicação, mas nada veio. Apenas aquele sorriso pálido que não alcançava os olhos. Quando ela entrou no carro e foi embora, senti o peso da casa mudar. Eu não estava mais esperando pelos passos de filhos que não apareciam, nem mendigando ligações que nunca chegavam. Estava finalmente ocupando meu espaço, e nas minhas mãos, minha bolsa parecia mais leve do que nunca. Não porque guardava dinheiro, mas porque guardava minha autonomia, e a resposta que eu daria quando eles voltassem pedindo o que nunca ofereceram. 2 dias depois, acordei com a claridade atravessando a cortina e um silêncio tão profundo que parecia carregar uma pergunta no ar. E agora? Minha recuperação avançava devagar, cada passo com a bengala lembrando a queda que quase me tirou a vida, e lembrando quem não apareceu para me ajudar. O celular continuava mudo, sem mensagens de Weston, sem ligações de Brenna, sem qualquer sinal de que se importavam. Mas algo dentro de mim já não doía com a mesma intensidade. A mágoa ainda existia, claro, mas estava se transformando em uma força silenciosa. Uma força que me dizia que eu precisava cuidar de mim como eles nunca cuidaram. Fiz chá, sentei na cozinha e percebi que pela primeira vez em muito tempo, a solidão não parecia abandono, parecia liberdade. Na tarde seguinte, enquanto eu tentava organizar alguns documentos, ouvi passos apressados do lado de fora. Olhei pela janela e vi Weston entrando no jardim com o rosto fechado, andando como se estivesse entrando na própria casa. Atrás dele, Brenna vinha com o celular na mão, irritada, como se fosse obrigado a estar ali. Eles não bateram. Abriram a porta com a chave antiga que ainda tinham, como se eu não tivesse o direito de decidir quem entrava. Weston chamou meu nome num tom que mais parecia uma cobrança. Precisamos conversar, ele disse. Não era preocupação, não era saudade, era urgência. Daquelas urgências que só aparecem quando o interesse chama. Brenna foi direto ao ponto, sem nem fingir gentileza. Estamos realmente preocupados com você e com sua segurança, ela começou, com a teatralidade de quem ensaiou a frase no espelho. Achamos que é hora de falar sobre uma casa de repouso, um lugar adequado. Weston complementou, com frieza. E sobre o seu patrimônio também. Precisamos garantir que tudo seja bem administrado. A palavra precisamos queimou no meu peito. Não era sobre mim. Era sobre o que eu possuía. Eles falavam como herdeiros impacientes, não como família. Não perguntei nada. Apenas peguei a bengala e me sentei com calma, deixando-os acreditar que eu estava frágil demais para reagir. Quando finalmente levantaram a questão que os trouxe ali, dinheiro, sempre dinheiro. Eu já tinha a resposta pronta. Weston mencionou a hipoteca. Brenna sugeriu vender a casa para evitar riscos. Eu os ouvi em silêncio, observando-os tentar mascarar interesse próprio com preocupação falsa. Depois, com calma, estendi a mão para minha bolsa que estava sobre a mesa do café. Eles ficaram atentos, quase ansiosos. Weston franziu o senho. O que você está pegando aí, mãe? Brenna deu um passo à frente, como se estivesse prestes a receber um presente. Foi então que meus olhos encontraram os dela, e eu disse, com a firmeza de quem finalmente entende seu próprio valor: veja na minha bolsa. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Ali, naquele instante, eu sabia que a história estava prestes a mudar,
e não a meu favor, mas ao meu controle. Brenna foi a primeira a reagir ao meu "veja na minha bolsa", inclinando-se para a frente como uma criança diante de um doce que acredita ser seu. O sorriso dela tremulou, quase ansioso, e Weston cruzou os braços, como se estivesse esperando que eu finalmente cedesse ao que eles queriam. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era outra coisa, algo que eu não sentia havia décadas: controle. Quando abri a bolsa, vi o brilho nos olhos dela aumentar, como se já soubesse o que estava prestes a receber. Ela não sabia. Tirei devagar o envelope que havia preparado e o coloquei sobre a mesa. O nome dela estava escrito à mão, com letras firmes. Brenna engoliu seco, imaginando que ali havia uma autorização, uma promessa, um cheque. A ganância às vezes faz as pessoas lerem seus desejos antes das palavras. "Isso é para mim?" Ela perguntou com um sorrisinho hesitante, tentando parecer humilde, mas a expectativa escapava pelos cantos dos olhos. "Sim", respondi. "Leia." Weston deu um passo para trás, desconfiado, como se pressentisse algo errado. Brenna abriu o envelope com dedos ansiosos, rasgando a ponta sem cuidado. A expressão dela mudou tão rápido que parecia uma cortina sendo arrancada da janela. Primeiro surpresa, depois incredulidade, por fim, indignação. Ela apertou a carta com força, amassando o papel que eu havia dobrado com cuidado. Weston se aproximou, tenso. "O que foi?" perguntou. Brenna só respondeu. Ela escreveu isso para mim?" E ergueu os olhos para mim como se eu tivesse cometido um crime. A carta não tinha gritos, não tinha acusações exageradas. Tinha fatos, tinha a madrugada em que ela rejeitou minhas chamadas. Tinha a dor de estar caída no chão enquanto minha nora, que dizia me amar, ignorava meu telefone tocando. Tinha a frieza com que ela sugeriu vender minha casa enquanto eu ainda estava deitada em uma cama de hospital. Tinha a verdade nua e crua. "Você não se importou." Brenna respirou fundo, tentando se recompor. Uma pessoa que vive de aparências sempre tenta. "Você me entendeu errado", ela começou, com aquela voz doce demais que sempre precede uma manipulação. "Eu tinha muito o que fazer naquele dia." Sua justificativa era tão vazia quanto as chamadas que ela não atendeu. "Eu apenas balancei a cabeça. Eu estava no chão", respondi. "E você não atendeu." Weston, impaciente, tirou a carta da mão dela e leu rapidamente. Vi sua expressão endurecer. Não por culpa. Ele não sentia culpa, mas porque percebia que algo escapava de suas mãos. "Isso é ridículo", ele disse. "Você não pode mudar tudo assim." Eu segurei minha bengala com firmeza. "Já mudei", respondi. "E está registrado." Ele ficou vermelho, a respiração pesada, como se estivesse diante de uma adversária inesperada. Brenna piscou rápido, tentando argumentar, tentando recuperar terreno. Mas quanto mais falavam, mais eu percebia. Aquela família que eu achava que tinha nunca existiu. O que existia era expectativa, interesse, conveniência. E pela primeira vez, a casa parecia do meu tamanho. Não porque ficou menor, mas porque eu cresci. Weston começou a andar de um lado para o outro da sala, como fazia quando era criança e queria algo que eu havia negado. Era quase estranho ver o mesmo comportamento, mas agora em um homem feito. "Mãe, você está sendo influenciada." "Isso não é você", ele disse, apontando para mim como se estivesse me corrigindo. "Engraçado como as pessoas acreditam que te conhecem até o momento em que você deixa de obedecer." "Sou exatamente eu", respondi. "A versão que vocês nunca acharam que eu teria coragem de ser." Brenna bufou, cruzando os braços, tentando esconder o nervosismo. Ela olhava para a porta como se esperasse que alguém entrasse para salvá-la da própria consciência. Eu não disse nada por alguns segundos, apenas observei. Às vezes, o silêncio expõe mais do que a fala. "Então é isso?" Brenna perguntou com aquela voz trêmula que tentava ao mesmo tempo parecer doce e ferida. "Você está nos cortando por um mal-entendido?" Eu quase sorri de tanto absurdo. "Um mal-entendido?" repeti. "Eu estava caída, sangrando, gelando no chão. Eu liguei para você antes de ligar para qualquer outra pessoa. E você não atendeu. A ligação nem chegou a tocar 2 vezes antes de ir para o correio de voz." Vi o rosto dela endurecer. Não era arrependimento. Era irritação por ter sido confrontada com a própria verdade. "Eu tinha coisas para fazer", ela murmurou.
Eu não vivo em função. Eu sei, interrompi. E eu aprendi, finalmente, a também não viver. Weston voltou para perto, respirando fundo, como se estivesse tentando me convencer pela razão ou pela força. Mãe, você está sendo drástica. Essa casa é grande demais. Esse dinheiro poderia ajudar a todos. Não faz sentido você prender tudo sozinho. A frase caiu pesada no ar. Ali estava o ponto. Não era preocupação. Era posse. Era expectativa. Era ganância vestida de cuidado. O que vocês querem não é ajudar, respondi calmamente. É controlar. Eles ficaram em silêncio, porque sabiam que era verdade. Um silêncio que não vinha de reflexão, mas de surpresa. Eles realmente achavam que eu nunca perceberia. Afinal, para eles, eu era apenas uma velha cansada que deveria agradecer qualquer migalha de atenção. Então é isso? Weston perguntou, sem máscara, sem fingimento. Vai mesmo escolher uma estranha no lugar da sua família? Ah, ali estava. O golpe final que filhos usam quando não conseguem mais manipular, a culpa. Eu respirei fundo. A família que me deixou no chão não é família, respondi. E a estranha que segurou minha mão na ambulância é mais filha do que qualquer um de vocês jamais foi. Brenna abriu a boca, mas a fechou de novo, porque não havia resposta possível que não revelasse ainda mais egoísmo. Eu não devo nada a vocês, finalizei. E vocês não têm mais controle sobre nada meu. A sala parecia pequena para tanto silêncio, e pela primeira vez em muito tempo eu respirava sem peso. Weston apertou a carta nas mãos como se pudesse amassar também a decisão que ela carregava. Seu rosto endurecido não era de tristeza, era de derrota, de alguém que perdeu o controle do que acreditava ser seu por direito. Você está cometendo um erro, ele disse, apontando para mim como se eu fosse uma criança desobediente. Um erro que vai prejudicar todo mundo. Eu respirei fundo, firme. O único erro foi acreditar que vocês estariam lá quando eu mais precisei. Brenna desviou o olhar, porque ela sabia. Ela sabia exatamente o que tinha feito naquela madrugada. Mas o orgulho dela era maior do que qualquer arrependimento. E isso dizia tudo. E o que você espera que a gente faça? Brenna perguntou, com um tom ríspido que tentava esconder o medo de perder algo valioso. Aceitar que está tirando a herança dos seus próprios filhos? Essa palavra, herança, ecoou pela sala como um tapa-frio. Era isso que eu era para eles? Um cofre prestes a ser aberto? Eu não tirei nada de vocês, respondi, erguendo o queixo. Vocês é que nunca colocaram nada aqui. Apontei para o peito. Nem amor, nem cuidado, nem presença. Só expectativas. Vi Weston engolir seco, talvez percebendo pela primeira vez que não havia caminho de volta. Eles não vieram pela minha saúde. Vieram pelo que achavam que tinham direito de tomar. Você é nossa mãe, Weston insistiu. Mas a frase soou mais como acusação do que como lembrança. E vocês agiram como estranhos, retruquei. Piores do que estranhos, porque estranhos ao menos perguntam se você está bem. O silêncio pesou, pesado como pedra. Eles tentaram se recompor, tentaram puxar conversa, tentaram se justificar, mas tudo soava ensaiado demais, distante demais, egoísta demais. Por fim, Weston deu um passo para trás, percebendo que nada do que dissesse mudaria o que eu já sabia. Então isso é definitivo? Perguntou. Sim, respondi. Definitivo como o chão gelado onde eu fiquei esperando ajuda que nunca veio. Eles saíram sem despedida, sem abraço, sem sequer olhar para trás. A porta se fechou devagar, mas o impacto que deixou foi firme, como um capítulo encerrado. Eu fiquei parada ali por alguns segundos, sentindo o eco do silêncio deles pela casa. Era um silêncio que antes doía, mas agora era liberdade. Caminhei devagar até a janela, apoiada na minha bengala, e observei o carro deles se afastar. A poeira levantada pela partida parecia simbolizar exatamente o que eles representavam: turbulência, confusão, caos. E quando o último farol desapareceu, senti algo em mim se acalmar. Uma paz que eu não lembrava quando havia sentido pela última vez. A casa finalmente parecia minha de novo. No dia seguinte, o sol entrou pela janela com uma suavidade que eu não via há tempos. A casa estava silenciosa, mas diferente. Não vazia, apenas tranquila. Peguei minha bolsa no armário, a mesma que mencionei para Brenna, e retirei os envelopes que havia guardado ao longo das semanas.
Não eram cartas de rancor, eram memórias escritas com a honestidade que faltou em tantas conversas. Coloquei todos dentro de uma caixa pequena e guardei na gaveta mais alta, não como lembranças dolorosas, mas como prova da minha coragem. Eu havia escolhido a mim mesma, e essa escolha ecoava em cada canto daquela sala. Não havia arrependimento, apenas alívio. No final da tarde, June apareceu com um bolo simples de fubá e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Trouxe isso porque você merece algo doce depois de tanta amargura, ela disse, entrando sem cerimônia. Sentamo-nos à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, senti a alegria de uma companhia genuína, daquelas que não pedem nada em troca. Sabe, ela começou, você criou tanta gente, talvez seja a hora de alguém cuidar de você também. Eu sorri, sem vergonha de deixar meus olhos brilharem. June não era sangue do meu sangue, mas era presença, era cuidado, era humanidade, tudo o que família deveria ser e não foi. Quando ela foi embora, deixou um bilhete na bancada. Se precisar de algo, me ligue. Eu atendo. Era simples, mas significava um mundo inteiro para alguém que passou horas presa ao chão do banheiro sem que a própria família atendesse o telefone. Guardei o bilhete dentro da minha bolsa, bem no bolso onde antes ficavam as expectativas que já não me serviam. Dei um último olhar pela casa. As plantas revividas, o chá pronto no fogão, o silêncio que agora parecia um abraço. E percebi que eu tinha sobrevivido não à queda, mas ao abandono. E, apesar de tudo, estava de pé. Mais forte do que antes. Naquela noite, antes de dormir, fechei a porta da minha casa com uma paz que não sentia há anos. Deitei devagar, cuidando do quadril ainda sensível, e permiti que a escuridão me envolvesse sem medo. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Senti-me livre. No dia seguinte, eu caminharia até o correio e enviaria os documentos finais, selando minha decisão de proteger aquilo que construí. Minha herança estava segura, e eu também. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. A queda me derrubou, mas a verdade me levantou. E assim, finalmente, a noite pareceu leve, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia meu.